Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Cultura em Movimento, um programa que aproxima você da arte, da história e da cultura. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Angola, nosso país irmão, ligado por séculos de história, de arte, de cultura, de tradições que ajudaram a formar a identidade do povo brasileiro. E para essa conversa especial, nós temos o prazer de receber o cônsul da Angola, do Rio de Janeiro, o embaixador Mateus de Sá Miranda Neto, e o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Turismo, Ciência, Tecnologia e Cultura Brasil-Angola, Nait Júnior. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. O prazer é nosso, em particular meu, por estar aqui, e foi com satisfação que eu acedeu o vosso convite. Que bom. Embaixador, como o senhor define a atual relação entre Angola e Brasil? As relações entre Angola e o Brasil remontam desde o período anterior à nossa independência. Não é? Antes da independência, as relações já existiam. É verdade que elas tomaram outro formato quando, a 11 de novembro, nós deixamos a independência e o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Nait, como nasceu a Câmara de Comércio, Indústria, Turismo, Ciência, Tecnologia e Cultura Brasil-Angola? O nome é longo, né? O nome é longo. Tem que encher o pulmão. É verdade. Se puder, para facilitar, se referir só ao Câmara de Comércio Brasil-Angola, fica mais fácil. Facilita, mas fique à né? vontade. Enfim, a Câmara de Comércio nasce em 2023, portanto, ela é muito recente, por sugestão e convite do embaixador Sá Miranda, ali para cobrir um espaço que tinha uma lacuna que havia sido deixado aberto. Angola tinha um adido comercial muito ativo, que fazia, às vezes, oficialmente, fazia, às vezes, dessa representação, que fomentava, estimulava essas relações, mas que, por volta de 2017, por motivos que nós não desconhecemos, mas que também não vem ao caso, teve que retornar ao país. E houve esse hiato. Então, o embaixador Sá Miranda, um diplomata por excelência, não por estar na presença dele, mas a trajetória demonstra isso, convidou um grupo de pessoas idôneas para que, se houvesse interesse, pudéssemos estar nessa jornada, e o que temos feito desde então. Embaixador, hoje quais são as principais áreas de cooperação entre os dois países? As áreas de cooperação são vastas, desde a cultura ao comércio e também na educação. Aliás, para mim a educação é dos fatores muito importantes, porque é precisamente a educação que vem ajudar na solução daquilo que preocupa tanto angolanos quanto brasileiros. Tanto a igualdade social, o diminuir das assimetrias que existem entre uns e outros, só se pode realizar tendo em conta a educação. Eu tenho dito que nós temos vastos recursos naturais, mas estes recursos naturais, além de terem realmente um poder potencial, mas para transformar-se em poder real, tem que passar pela transformação. E sem a capacidade, sem o conhecimento, não há transformação. Daí a importância de toda a educação. Qual é a principal missão da Câmara de Comércio? A missão principal, a missão, de um modo geral, da Câmara, é promover as relações bilaterais em todos os âmbitos da nossa titulação, comércio, indústria, turismo, ciência, tecnologia, cultura e outros, entre os nossos países, fomentando, estimulando a que o empresário brasileiro, o investidor brasileiro, o homem de negócio, a mulher de negócio, o pequeno, o micro, o grande empresário, o empreendedor, que ele dialogue com os seus pares angolanos, levando investimento, tecnologia, iniciativas econômicas, financeiras, sociais, comerciais entre os nossos países. Essa é a primeira missão. Outras ações acessórias a gente pode desenvolver e temos feito. Mas a primeira missão é essa. E a gente, assim, com muito orgulho, tem levado a termo essa nossa missão.
E existe um crescimento nessas relações diplomáticas, comerciais, culturais? Nesse aspecto, diria que estamos bem, mas podemos sempre melhorar. As relações, sobretudo culturais, podem ser melhoradas. Eu me lembro, em 1980, uma iniciativa de Angola, em que cerca de 60 artistas brasileiros foram a Angola, perto de um projeto que se chamou Projeto Calunga. Dentre eles foi Martinho da Vila, Bete Carvalho, Beto Carvalho, Djavan, João Nogueira. João Nogueira. Muitos artistas brasileiros foram a Angola e passaram por 3 províncias: Luanda, Benguela. Esse projeto tem a sua última edição, 2015. Precisamos de revitalizar isso, porque é a cultura que permite nos conhecermos melhor. Eu acredito que angolanos conhecem melhor os brasileiros, mas o inverso tem que ser melhorado. Se você me permite, e a gente está falando do projeto Calunga, porque agora, recentemente, a ministra da Cultura do Brasil, Em Angola. me parece que está ainda. Ainda está, acho que Você esteve em Angola, e um dos pontos que está sendo discutido é a reedição de algo nessa linha. Mas o projeto Calunga, ele começa, me parece, em 1974 ou 73. 1980. Não, a primeira vez que o Martinho da Vila foi. 72, ainda não éramos independentes. 72, o Martinho da Vila vai a Angola, numa visita exploratória, e faz um show. Naquela altura, Angola estava em meio à guerra de independência. Portanto, a polícia de inteligência, Política. a polícia política de Portugal, que estava em guerra contra os revoltosos que lutavam pela independência angolanos, estava ali, no meio do povo. E o Martinho da Vila convida uma série de músicos, artistas angolanos, para irem ao palco. Aqueles mesmos músicos que faziam música de protesto, música que incitava a revolução. Quando termina o show, Martinho da Vila sai, vai para o hotel e todos os que subiram ao palco foram presos. E disse mais. Olha, a próxima vinda a Angola, quero que seja numa Angola independente. Ele ainda falou isso, em meio àquele conflito. Depois volta, anos depois, em 75 há a independência, e aí sim eles organizam o grande projeto Calunga, que o embaixador Sá Miranda sempre diz que a cultura realmente é a embaixadora das relações entre os países e principalmente entre o Brasil e Angola. E a gente sempre lembra dessa questão do Martinho da Vila. Com certeza, porque a nossa cultura vem muito, né, da África como um todo, e incluindo a Angola, porque tá intimamente ligada, né? Muito ligado. Tudo da nossa cultura. E que bom essa notícia da ministra estar indo lá para tentar reativar esse projeto, né? A última vez foi em 1980? Ou teve? Não, o projeto surge em 1980 e a sua última edição foi em 2015. 2015. Teve bastante, é. Então, que Não bom. houve interrupções, né? Com algumas lacunas, né? Sim. Mas bacana. E a gente está falando de cultura, como a cultura pode fortalecer ainda mais os laços econômicos e sociais entre Brasil e Angola? Deixa a gente dar um exemplo concreto. Ano passado, Angola completou 50 anos de independência. A independência se deu em 11 de novembro de 1975 e ano passado completaram 50 anos. E aí, também estimulado pela embaixada, o próprio país celebrou esses 50 anos no mundo todo. Foi muito bonito e tem sido, porque agora nós estamos no ano dos 50 anos. E nós da Câmara estávamos buscando uma escola de samba que pudesse ter como enredo Angola e esses 50 anos. Mas nós começamos tardiamente, porque um enredo ele é escolhido imediatamente após o carnaval do outro ano, já é escolhido o enredo. E nós começamos tarde, já no mês de maio ou junho, e aí não conseguimos. E um dos diretores da Câmara, Marcelo Jacob, é um sambista, e ele foi diretor da Portela, foi campeão pela Portela, e um dia ele liga e diz: Night, achei uma escola que tem Angola como enredo. Eu falei: pô, qual escola? Tom Maior de São Paulo. Eu falei: pô, São Paulo, a gente queria do Rio, mas iniciamos
o diálogo com a Tom Maior, para encurtar a história. Tom Maior foi campeão do carnaval. Nós pudemos ir a São Paulo com um grupo de artistas e de operadores da cultura de Angola. Chegaram lá, pegaram o enredo, deram uma repaginada, orientaram como seria a comissão de frente, como seriam as alas, as manifestações descritas, e a Tom Maior foi campeã do carnaval. Isso para nós foi muito bacana, porque a gente não sabe que não sabe que não aconteceu, se não tivesse o apoio, isso não ganharia. Mas uma coisa nós sabemos, com o apoio, a cultura brasileira, enriquecida pela cultura angolana, se fez presente ali na Marquês, no Sambódromo de São Paulo. Isso foi muito bacana. A Angola assiste às novelas do Brasil. Angola, das novelas. Sim. E das várias televisões. A Angola ouve a música do Brasil. O samba é dito, vem do samba. Então, a nossa 84% dos os escravizados que vieram para cá, vêm do antigo reino do Congo, que é a Angola. A nossa relação cultural é muito forte. A língua que falamos é a mesma língua. Enfim, a cultura tem um peso significativo nas relações bilaterais e ela abre as portas para os negócios e para outras coisas. Embaixador, o que brasileiros e angolanos têm em comum? Faz tudo. Primeiro, começamos já pela língua. A língua portuguesa, a língua comum. Depois, as palavras que são utilizadas no Brasil, que têm origem praticamente na língua quimbundo, que é um idioma de Angola. Por exemplo, quitudes, quitanda. Outra palavra, dengo. O dengo, aquele chamego. Várias palavras que são utilizadas no cotidiano brasileiro são de origem quimbundo, um idioma da região centro e norte de Angola. Portanto, há muita coisa que nos liga. E é necessário que, de facto, os brasileiros tenham conhecimento. Há pouca gente que sabe disso. Sim. O Brasil, sempre quando dialogamos, a gente diz que o Brasil não conhece Angola. Desculpa, senhor embaixador. O Brasil não conhece Angola. Conhece e ouve falar Angola, capital Luanda, mas não conhece. E o caminho do conhecimento é precisamente o outro caminho que também devemos construir é a existência de escolas interculturais. Nós temos várias vagas de angolanos que procuraram o Brasil como seu ponto de liberdade. O primeiro grupo é anterior à nossa independência, mas depois sucederam-se vários movimentos de imigração. E boa parte dessa gente foi nascendo filhos, né? Novas gerações foram surgindo e é necessário que os filhos dessa gente mantenham as raízes presentes. Se não criamos as escolas interculturais, então essas raízes vão se perdendo. E as escolas interculturais não servem apenas para os filhos de angolanos que escolheram o Brasil ou Rio de Janeiro como seu lugar de morada. Também pode contribuir para o conhecimento dos brasileiros que ainda não têm o domínio da contribuição que Angola deu para o desenvolvimento da sociedade brasileira. A comunidade angolana no Brasil, vocês têm ideia de quantos, aproximadamente? Bom, a maior concentração, eu falo precisamente da área de jurisdição do meu consulado. No Rio de Janeiro temos cerca de 7.000 registrados. Mas temos também pessoal em Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. Este número que eu acabei de referir fica aquém da realidade. Esta questão realmente registrados, mas há muitos ainda registrados. Portanto, e a resposta do número que se aproxima só se consegue por via de um censo. Realizando um censo, nós podemos estar muito próximo da realidade. Mas hoje, dizer que temos apenas 7.000, não estarei a falar. E que tradições angolanas permanecem vivas no nosso país? A gente acabou de falar do samba, que é o semba. A capoeira
é uma tradição muito forte. Capoeira foi um instrumento que, aliado à abolição da escravatura e à república, a própria processo republicano, que a história não narra isso. Sem contar, atualmente, o kuduro foi tema de novela, né? A tarraxinha é uma dança que, enfim, as tradições são muito fortes. O embaixador acaba de falar da importância das escolas interculturais, multiculturais. A gente tem uma escola chinesa, tem escola americana, tem escola argentina, e o embaixador Sá Miranda, como cônsul-geral de Angola aqui para o Rio de Janeiro, para Minas e para o Espírito Santo, tem sido um defensor de termos uma escola multicultural, intercultural, Brasil-Angola. A gente já partiria de uma grande vantagem, que a língua é a mesma. Poderia se dar aula de Kimundo, de Umbundo, de Kikongo, de Swahili, de Kisangani, de outras línguas nacionais, todas as línguas. Não são dialetos, são línguas. Tem escrita, tem livro pronto. Poderia se enriquecer e aí potencializar essas relações culturais bilaterais. E o que falta, assim, para sair do projeto e se tornar realidade? O que impede? Nós já provocamos. Estamos a aguardar que se realize, que se concretize. E acredito que se vai concretizar. Vai ser maravilhoso, né? Muito bom mesmo. Claro. E a gente quer dar essa notícia aqui. Acabou. Agora, embaixador, como está o turismo em Angola? Olha, o turismo é um setor que não pode estar desassociado da cultura. Não há turismo sem cultura. E hoje o turismo começa a dar os primeiros passos. É claro que ainda não estamos na dimensão do Brasil. E nós podemos aprender muita coisa com o Brasil. Mas já começa a dar os primeiros passos. O Brasil, aliás, a cultura em Angola começa a sair do sonho para uma realidade. Portanto, estão sendo criadas infraestruturas que são fundamentais, porque qualquer turista, quando escolhe um destino turístico, faz a si mesmo um conjunto de perguntas. Não é? Portanto, procura assegurar-se se há condições de resolver os seus problemas caso lhe aconteça alguma coisa. Não é? Quer saber como anda a rede hoteleira, como anda a rede dos transportes públicos, tudo que faz parte da vida do indivíduo. O turista quer se assegurar que de facto vale a pena ir para aquele lugar. É o que nós estamos a construir neste momento. E como os empresários brasileiros podem investir em Angola? São muitas oportunidades. Angola hoje é o Brasil há 80 anos atrás. Todas as etapas que nós vivemos desde então, no momento em que um empresário brasileiro se desloca para investir em Angola, essas etapas foram vencidas. Os erros, os equívocos que a gente cometeu, o empresário terá cometido na expansão dos seus negócios, Angola não vai passar. Os nossos países, eles se equivalem muito na questão da natural. O subsolo. Angola é um grande produtor de petróleo, assim como o Brasil. Os minerais que o Brasil tem e que hoje explora com muita qualidade tecnológica, o subsolo angolano tem em profusão. As famosas e buscadas terras raras, Angola tem reservas significativas. O Brasil está extraindo e Angola está começando a extrair. Portanto, o empresário brasileiro que queira se dirigir a Angola e investir lá, ele tem uma gama de possibilidades. Desde o turismo, como foi dito, passando pela própria educação, pela cultura, pela indústria. O turismo é uma indústria pujante, mas também pela indústria de mineração, a indústria de energia, passando pela gastronomia, explorando a agricultura. Angola já foi o terceiro maior produtor de café do mundo. Angola já foi um grande produtor de algodão, soja, milho, mandioca, que faz farinha. Então, as possibilidades de que um empresário brasileiro invista em Angola, obtendo lucro, mas também levando desenvolvimento para aquele país, uma renda melhor para aquele povo,
qualificando a mão de obra, porque quando ele instala ali uma empresa, uma indústria, ele precisa qualificar os seus funcionários, levando uma redistribuição social, as possibilidades são muitas. E o governo angolano oferece incentivos fiscais para as empresas que queiram se instalar ali. Angola está tão desenvolvida nesse campo que Angola hoje tem o IVA, Imposto de Valor Agregado. O Brasil ainda não conseguiu sequer votar o IVA nos nossos parlamentos superiores. Angola já tem o IVA funcionando, a sua taxa hoje é de 14%, o nosso está previsto ser de 28%, o dobro. E há um dispositivo fiscal muito interessante, que o IVA de Angola ele oferece o cashback para a pessoa jurídica. Então, o empresário fez uma compra, ele tem os 14% recolhido, e quando fizer uma próxima compra, tem aí uma engenharia fiscal, ele tem um abatimento, tem um cashback. Isso só para dizer que é muito interessante se investir em Angola, e as portas de Angola estão abertas, e se investindo em Angola, a gente está investindo em África, e a gente tem a língua, que é um elemento facilitador para esse investimento. E tem muitos incentivos, né? Bastante. Sim. Muitos. E há projetos voltados para jovens empreendedores? Bom, deixa-me dizer o seguinte: o turismo é tão importante em qualquer parte do mundo, porque o turismo passa, sob minha apreciação, um dos setores mais democráticos, aquele que contribui para a redução da pobreza em determinados momentos. Porque ele abre um campo enorme daquilo que nós chamamos a economia criativa. Quem tem realmente uma indústria do turismo pode proporcionar à sua população condições de sair da pobreza. Porque todo turista que visita um determinado lugar quer levar sempre algo que conta a história deste lugar. E aí os artesãos têm o campo vasto para se mostrar e também ganhar dinheiro. Portanto, daí a importância do turismo. É importante que se aposte seriamente no turismo, porque se abre portas precisamente para aqueles que são considerados menos favoráveis poderem sair da pobreza. E como a Câmara auxilia empresários interessados em atuar entre Brasil e Angola? Nós temos um projeto que ele está calcado, inicialmente, final desse ano, terminamos a primeira etapa, projeto de 3 anos, em estarmos buscando as federações das indústrias. Cada estado do Brasil tem uma federação de indústria, apresentando Angola e suas potencialidades de negócio. A gente faz um seminário e apresenta essas possibilidades. Tem um grupo de empresários, esses dados que temos colocado aqui, e motivamos a que missões empresariais estejam indo a Angola. Organiza-se lá encontros e aí os empresários podem dialogar e ver as possibilidades e fechar em negócios. Agora, recentemente, no mês de julho, dias atrás, houve a FILDA, Feira Internacional, a sigla era FILDA, Feira Internacional de Luanda. Ela tomou uma dimensão tão grande que se tornou Feira Internacional de Angola. Completou esse ano 41 anos, essa feira. E levamos uma delegação bastante interessante, robusta, de empresários ligados à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FEJAM, e ao SEBRAE, que potencializa empreendedores, pequenos e médios empresários. Foi um sucesso. A nossa intenção é de, no mês de outubro, que vamos ter lá um evento sobre energia, levar um grupo de empresários que é da área de energia, também para conhecerem o mercado e poderem interagir. E no mês de novembro, que vai haver uma conferência internacional sobre mineração, levar em novembro, então, profissionais e setores da mineração, para que eles possam interagir e fazer negócios. Mas o embaixador falou sobre o turismo. Agora, estando em Angola, nós fomos a um cassino. Angola tem uma lei sobre os jogos. O Brasil não conseguiu votar ainda
a sua lei sobre os jogos. A despeito da gente ter as bets aí Sim. e outros jogos não muito ortodoxos, vamos dizer assim. Cada esquina tem uma banquinha de jogo, o pessoal faz lá, mas a gente não tem uma lei nacional. Angola tem uma lei dos jogos. E a gente pode ir a um cassino e as coisas acontecem muito bem. Muito bem. Tem um cartão, você deposita ali, pega os seus valores, joga nas máquinas. Isso, como o embaixador falou, gera renda, Sim. qualifica as pessoas, o capital circula no país. Exato. E isso por conta do turismo. Nós temos um privilégio com Angola. A Angola tem uma companhia aérea, TAG, que tem um voo São Paulo-Luanda, São Paulo. A gente tem voo direto para Angola. Poucos países africanos, não vou falar aqui dos outros países, tem um voo direto que os leva lá. Como a TAG ela tem essa hegemonia, que é só ela, os preços são um pouco salgados. Mas se esse turismo for motivado, Exato. ela pode ampliar. A gastronomia angolana é uma coisa, a hotelaria, enfim, quando a gente fala o show business angolano, quem assiste um show de kuduro, fica embevecido. Sem contar as várias regiões e os povos autóctones locais que têm as suas manifestações culturais que podem atrair esse turista. Então, a Câmara tem feito esse trabalho, é a nossa intenção. Não sei se ainda esse ano pretendemos fazer um seminário sobre turismo para a Associação Brasileira das Agências de Viagem, ao lado da Embratur, e apresentar para os produtores aqui do turismo, Angola e suas potencialidades turísticas também. Que maravilha. E você está gostando? Se você está gostando do nosso programa, curta, comenta, compartilha. Lembrando também que nós temos outros programas aqui, como Vozes, Lutas e Resistência, que fala tudo sobre seus direitos, apresentado por Leni Calisto. Inspiração com histórias de superação, apresentado por Marinês Meirelles. Respirarte, tudo sobre arte, apresentado por Alice Mafra. Dialoga Brasil, política sem politicagem, apresentado por Arthur Almeida. Então fica ligado no nosso canal que tem muita coisa boa para você. E vamos falar agora de educação e intercâmbio. Embaixador, existem programas de intercâmbio entre universidades? Eu me lembro há 2 anos ter propiciado um memorando de entendimento entre a Universidade Agostinho Neto e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Foi assinado há 2 anos e em fevereiro do ano passado uma delegação da UFRJ deslocou-se a Luanda precisamente para dar início do escopo do memorando. E há muita coisa a andar em conjunto, uma parceria que vai resultar certamente em bons resultados. A delegação da UFRJ registrou as necessidades que a Angola precisa a nível das academias, não é? Estão a trabalhar nesse sentido, inclusive a trabalhar no sentido de se construir uma unidade de produção de fertilizantes, uma vez que nós estamos a apostar seriamente na agricultura e precisamos de fertilizantes. Produzindo localmente fica sempre mais barato e fica mais à mão de quem trata da terra. Como divulgar? Porque é importante também essa divulgação para despertar esse interesse, né? Em investimento, em conhecer mais, enfim, em tudo, né? No canal que nós temos para divulgação, a gente costuma dizer que a Câmara é tenra. São 3 anos somente. E a gente está até cansado de tantas coisas que a gente tem feito. O embaixador, ele vai ali puxando e a gente tem que acompanhar o ritmo. O homem não é fácil, não. Mas, enfim, a nossa divulgação se dá na medida em que a gente dialoga com os setores produtivos do Brasil. Né? Do comércio, da indústria, do serviço, da agricultura. A gente vai às associações industriais e comerciais. Temos aí uma jornada no mês de agosto, pelo menos na primeira quinzena, para cumprir no estado do Espírito Santo, no estado de Minas. Estivemos no estado de Minas, na cidade de Pouso Alegre, falando ali na associação comercial, na Câmara Municipal, com a própria prefeitura. Então, a gente vai divulgando assim. Claro que na medida em que vão se ampliando os negócios, a divulgação interna desses setores, elas também dão conta de ampliar, e programas
como esse programa que a gente está nesse momento, são instrumentos, são ferramentas de divulgação para essas iniciativas, e a gente conta em poder estar aqui falando sobre cultura de forma muito mais objetiva. Temos um adido cultural, que é uma pessoa talhada para isso, já que ele está aqui no Brasil. Maravilha, vamos marcar. Vamos marcar isso, eu acho que sim. Isso estimula, alimenta e propicia essa divulgação. O embaixador falava agora há pouco sobre educação. Tivemos uma agenda com a ministra da Pesca, e é uma relação entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, aqui do estado do Rio de Janeiro, que tem um projeto chamado Pescarte, baseado na educação, um projeto de um centro acadêmico, de um centro de estudos da universidade, que pretendemos levar o Pescarte para Angola, e havia uma interação, uma troca entre as universidades e o Ministério da Pesca, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, também no âmbito da educação, formando e qualificando profissionais ali daquele país. E o senhor também é professor universitário, né? Como o senhor vê a formação de novos diplomatas? É importante para quem realmente quer entrar na carreira diplomática. É uma carreira que exige bastante, por um lado, mas por outro, olhando para a minha experiência, é uma carreira que exige muita dedicação. Porque em qualquer lugar nós estamos a defender os interesses do Estado. Aqui, repito, estamos a defender os interesses do Estado, não os interesses pessoais. Daí a necessidade da pessoa estar preparada, quer do ponto de vista do direito interno, quer do direito internacional. Fundamental. Bom, nós estamos nos minutos finais do nosso programa. Vamos então para um bate-bola com vocês dois. Embaixador, Angola em uma palavra. Angola, uma palavra. Deixa-me pensar. Angola e Brasil juntos. E África? Berço. Brasil em uma palavra. Brasil em uma palavra. Continuidade. Juventude. Futuro. Diplomacia. Paz. Empreendedorismo. Alavanca. Cultura. Riqueza. Um lugar... Não. Música. Sonho. Agora sim, um lugar inesquecível em Angola. Calandula. Esperança. Angola. Um sonho para a relação entre os dois países. Juntos. Futuro. Angola. Agora eu quero que vocês deixem as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer muito a possibilidade de estarmos aqui, esse espaço tão agradável, esse bate-papo tão gostoso. Esperar poder estarmos aqui mais vezes. Sim, com certeza. E convidar você a assistir esse programa, a divulgá-lo, a curtir, a compartilhar, porque assim você vai estar ajudando a Câmara de Comércio, vai estar ajudando a Angola a interagir mais com o Brasil. E eu quero convidar você, empresário, empresária, microempreendedor, pequeno empresário, grande empresário, busque conhecer Angola, pesquise sobre esse país, no teu ramo, na tua área de negócio. Certamente você vai se surpreender com o resultado das suas pesquisas e, quem sabe, vai buscar a Câmara de Comércio, o consulado no Rio ou a embaixada em Brasília para interagirmos mais. E olha, ponte para lá para fazer os seus negócios e a gente está aqui para te apoiar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu faço um apelo aos empresários que devem aproveitar as oportunidades de negócios que existem em Angola. O país precisa dos empresários brasileiros. Primeiro porque falamos a mesma língua. E neste momento, em Angola, tem um universo de
de empresários que não falam a nossa língua. Logo, a língua é um elo que nos liga fortemente. Então faz todo sentido que empresários brasileiros vão ao país, pegam no que sabem, participam com seus negócios naquilo que nós mais precisamos, a diversificação da nossa economia. Venham participar, venham contribuir nesse esforço, porque nós precisamos mesmo diversificar a nossa economia. Não podemos ficar apenas no petróleo. Temos vários recursos. Para nós o petróleo pode ser colocado, não tão cedo, mas brevemente poderá acontecer, colocarmos uma pedra por cima dos poços e olharmos para outros setores que seríamos tão fortes como somos com o petróleo. Portanto, é um desafio que eu faço aos empresários brasileiros, que ir a Angola fazer negócios vale a pena. Certo, muito obrigada mais uma vez. E nós tivemos aqui o conhecimento das riquezas culturais, econômicas, comerciais e as possibilidades em Angola. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo programa, até o próximo Cultura em Movimento.